Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que alegria poder estar com você, meu irmão, com você, minha irmã, no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Oportunidade que o Sistema Canção Nova de Comunicação nos dá para que nós sejamos transformados pela ação prodigiosa da misericórdia de Deus. A igreja celebra, neste dia 17 de novembro, a memória da religiosa Santa Isabel da Hungria. Isabel da Hungria nasceu no ano de 1207. O amor aos pobres e mais abandonados nos aproxima de Jesus e nos santifica. Santa Isabel era de família nobre, filha do rei André II da Hungria. Foi uma mulher dedicada à oração, à caridade intensa junto aos pobres e também aos doentes. Sempre se colocou a favor da justiça para com o povo. Casada muito jovem, seu esposo a apoiava em suas iniciativas. Depois da morte de seu esposo, ela vendeu tudo o que possuía em vista dos pobres e ingressou na Ordem Terceira Franciscana. Viveu como religiosa até o dia de sua morte, no ano de 1231. Confiemo-nos à intercessão de Santa Isabel da Hungria, mulher de oração, mulher de caridade, mulher de profunda solidariedade aos pobres e aos enfermos. Mulher que se inspirou no carisma franciscano. Por isso, nós também contamos com a intercessão de Santa Isabel da Hungria para que possamos, no nosso dia a dia, viver, testemunhar a fé em Jesus Cristo, único Senhor, único Salvador da humanidade. Tomemos, irmãos e irmãs, o Evangelho do dia de hoje, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Zaqueu convidou Jesus para, no fundo, entrar na casa do seu coração. É o que a fé nos faz. A fé abre o nosso coração para que Jesus seja o Senhor de nossas vidas. Porém, esta fé nos move, esta fé nos inspira a ter gestos concretos de caridade em relação aos mais necessitados. E por isso Zaqueu
Quando Jesus disse que ele queria ficar na casa dele, visitar a família dele, Zaqueu, ele disse a Jesus: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E Jesus deixou bem claro: hoje a salvação entrou nesta casa. Irmãos e irmãs, a nossa conversão, ela também se verifica na partilha dos bens. A igreja, ela nos motiva a viver esta partilha por meio do dízimo. O dízimo é uma forma de nós partilharmos os bens que temos. Se temos muito, se temos pouco, não importa. O que importa é viver a partilha. Através do dízimo que nós damos em nossas paróquias, em nossas comunidades, nós vivemos a partilha dos bens. Através da ajuda de instituições caritativas, instituições que promovem o bem social, promovem ajuda concreta às pessoas mais necessitadas, idosos, crianças abandonadas, moradores de rua, pessoas enfermas, dependentes químicos e assim por diante. A Canção Nova é uma obra que vive também da doação generosa das pessoas, porque é uma obra comprometida com a evangelização, mas também a Canção Nova ela tem obras sociais e por isso a contribuição das pessoas é importante para o sustento dessa obra, para que também outras pessoas mais necessitadas sejam amparadas. Que o testemunho de Zaqueu do Evangelho, que o testemunho de Santa Isabel da Hungria, cuja memória celebramos hoje na igreja, que esses testemunhos nos ajudem a que nós saibamos abrir a mão, abrir o coração, abrir o nosso bolso e viver também a partilha dos bens que nós temos. Rezemos a oração ao Pai das Misericórdias e peçamos a Deus a bênção aos objetos de piedade. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai sobretudo a água que eles também vos apresentam, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que essa água abençoada nos ajude a viver o compromisso batismal. E sobre todos vós, pela intercessão de Santa Isabel da Hungria, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.